coração agradecido por mais um dia, por mais uma manhã que você nos deu, Pai. Obrigado. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado porque junto com essa manhã existem misericórdias novas sobre nós. Obrigado porque junto com essa manhã você, Pai, tem uma porção nova para dar para cada um de nós. Pai, nós te agradecemos porque você, do teu alto e sublime trono, você tem uma perspectiva totalmente diferente da perspectiva que é comum a cada um de nós. Então nós te agradecemos, Senhor, porque você vê as coisas como elas realmente são. Não existe confusão no teu olhar, não existe sombra de dúvida ou de variação no Senhor e na maneira como o Senhor olha as coisas. Não existe duplicidade no seu olhar. O seu olhar é puro, o seu olhar é único. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque nessa manhã, quando o Senhor estava na sua soberania, já preparando esse dia, Pai, você olhou para cada um de nós e nos viu por quem nós realmente somos. E o Senhor nos vê por quem nós realmente somos. Não na ótica de roupas que vestimos, dos dons que temos, daquilo que nós conquistamos, mas o Senhor olha a nossa essência, porque o Senhor formou a nossa essência. Veio das tuas mãos. E o Senhor sabe a nossa real natureza. Então nós te agradecemos, Pai, por quem Tu és, por esse olhar que é penetrante, que é verdadeiro, que é puro, sobre cada um de nós. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, purifica os nossos olhos nesses próximos minutos, Senhor. Que nós possamos receber assim como que um colírio do céu, para que nós possamos aplicar sobre os nossos olhos, para que nós possamos ter um olhar puro, singular, como você tem. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque ninguém pode enganar o Senhor. Ninguém pode zombar do Senhor. O que o Senhor vê é verdade. O que o Senhor vê é puro, é singular. Obrigado pelo teu olhar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos seus olhos de pureza. Obrigado por nos olhar verdadeiramente como somos. Obrigado por olhar o nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você não vê como o homem vê. Sim. Oh, obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, você não vê como o homem vê. Obrigado, Senhor, por ver o nosso coração. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor. Você não vê como o homem vê. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai. Você não vê como o homem vê. Você não vê como o homem vê. Senhor, vê o nosso coração, Senhor. Você não vê como o homem vê.
existe nada oculto ao teu olhar, Senhor. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, oh, mesmo nessa manhã. Teu Espírito está sondando o que é invisível aos olhos humanos. Teu Espírito está sondando o que é invisível aos olhos humanos. E isso é boa notícia. Isso é boa notícia. Ei, obrigada, Senhor. Você não vê como o homem vê. Obrigada, Senhor. Yeah. Você não vê como o homem vê. Não, não, não. Obrigada, Senhor. Você não vê como o homem vê, pois o homem vê a aparência. Sim, o homem vê a aparência. Oh, e o que é externo? Sim, o homem vê a aparência. Compara, avalia, julga, mas você vê o coração. Mas você vê o coração. Mas você vê o coração. Sim, você vê o coração. Você vê o coração. Você vê o coração. Obrigada, Senhor. Você não vê como o homem vê. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você não vê como o homem vê. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você não vê como o homem vê. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você não vê como Obrigado, o homem Senhor. vê. Essas são boas novas, Senhor. Obrigado por essas boas notícias. Você não vê como o homem vê. Essas são boas novas, Senhor. São boas novas. Ah, o Senhor não vê como um caso perdido, Senhor, mas o Senhor vê esperança. Onde o homem vê rejeição, você vê uma possibilidade de restauração. Você vê o coração. Sim. E você julga de acordo com o que vê. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Você vê o coração. Você vê a intenção. Oh, e você recompensa conforme o que vê. Você vê o coração. Você vê a intenção.
coração, você vê a intenção. Você não vê como o homem vê. Obrigado, Senhor. Você vê o coração, Sim. você vê a intenção. Você não vê como o homem vê. Obrigado, Senhor, pelo seu olhar ser diferente, Senhor. Obrigado porque o seu olhar é diferente do nosso. Eu sinto o Senhor dizendo que o Senhor vê cada um, cada filho, cada filha que se sente escondido atrás das malhadas. O Senhor vê, o Senhor te vê, o Senhor te vê. Você não está escondido, você não está escondida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos vê. O Senhor nos vê, o Senhor contempla o nosso coração. O Senhor sabe a intenção. O Senhor não fica impressionado com métricas humanas, com estratégias humanas. Oh, mas um coração contrito o Senhor não resiste. Um coração quebrantado o Senhor não resiste. É isso que encanta os teus olhos. Então, Pai, eu quero te agradecer, porque por mais que existam tantas pessoas que se sintam sozinhas, a verdade, a maior realidade é que o Senhor as vê e que o Senhor as contempla, que o Senhor não somente vê, mas está batalhando por elas, pelejando por elas, porque o Senhor é o Deus da verdade. O Senhor sabe a verdade da intenção do coração dessas pessoas, e o Senhor contempla e se levanta. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem o teu nome. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem o teu nome. Oh, o Senhor não dorme, nem cochila, nem mesmo pisca, Senhor. O seu olhar é constante, o seu olhar é constante. Oh, o Senhor sonda e conhece o coração daqueles que realmente buscam a tua presença. Não pessoas que são perfeitas, mas que sabem que carecem da tua perfeição. Os teus olhos estão sobre os pobres de espírito. Os teus olhos estão sobre os quebrantados. Os teus olhos estão sobre aqueles que não têm medo de servir e de pagar o preço, dia após dia, noite após noite. Os teus olhos estão constantemente sobre estes, Senhor, sobre os que são teus filhos e as tuas filhas. Então, Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento, porque esse olhar que é puro, esse olhar é poderoso, destrói todo o complexo de inferioridade. Nós te pedimos, Senhor, agora, visita cada filho, cada filha que tem lidado com complexo de inferioridade, que tem sido cercado por muros de autopreservação, que tem se sentido totalmente deslocados do corpo, quando a verdade é que o Senhor os olha, que eles fazem parte do corpo e que eles não estão sós. Então nós pedimos nessa hora, vem com teu olhar de verdade e dissipa toda mentira, dissipa toda falácia de Satanás, dissipa, Senhor Jesus, todas as mentiras que têm sido repetidas vez após vez, ruídos, sons, barulhos. Vem com o teu olhar, Senhor Jesus, e dissipa e estabelece de uma vez por todas a verdade de que o Senhor, o guarda de Israel, não cochila e tem o seu olhar sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, o mesmo olhar que estava ali na cruz, olhando para cada um de nós, é o mesmo olhar que está agora sentado no trono. Os mesmos olhos que queimam como fogo, olhos que queimam como fogo. Vem com teu olhar, purificando o nosso coração e destruindo todas as mentiras das trevas nessa hora. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor não julga como o homem julga, o Senhor não se move como o homem move. O Senhor não é movido por sistemas, mas por corações. O Senhor não é movido por estratégias, mas por corações quebrantados. O Senhor não é movido por virtudes, mas por fraquezas, por pessoas que clamam o teu nome, que clamam pela tua ajuda, porque o Senhor é um Deus vivo, um Pai de amor que olha pelos seus filhos. Esse é quem tu és.
E nós te agradecemos, Senhor. Nosso coração transborda de gratidão, porque o Senhor sonda e o Senhor conhece os nossos corações. E que por muitas vezes nós, tomados pela métrica humana, nós pensamos que nós temos que fazer, quando na verdade nós só temos uma intenção e uma força e um desejo de vencer algo. O Senhor diz: isso é o suficiente. Isso é o suficiente, meu filho. Isso é o suficiente, minha filha, porque de mim vem o querer e o realizar. De mim vem o querer e o realizar. Eu conheço o intento do teu coração. Então te agradecemos, Senhor, porque o teu olhar sobre nós não é motivo de medo ou de acusação, mas são boas novas. Porque somente aquele que consegue ver as coisas como elas realmente são podem trazer salvação. Então obrigado, Senhor, porque o Senhor consegue olhar no nosso coração e discernir cada ferida, e discernir cada coisa que ainda precisa ser completa. E por meio desse olhar o Senhor consegue trazer a restauração. O Senhor consegue trazer a cura. Obrigado por essas boas notícias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sendo o Rei do universo, Criador de todas as coisas, o Senhor ainda escolhe olhar para nós, contemplar a nós. E mesmo vendo todas as falhas e poréns e limitações, o Senhor ainda se move com esses corações e olha e contempla e está disposto a transformar de pouco a pouco, vez após vez, dia após dia, esses corações. Ah, Senhor, obrigado por esse olhar, esse olhar penetrante. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu olhar, pois os olhos do Senhor não são olhos humanos. 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 Oh, Ele nos vê. Os olhos do Senhor não são olhos humanos. Obrigada, Pai. Os olhos do Senhor não são olhos humanos. Obrigada, Pai. Os olhos do Senhor não são olhos humanos. Os olhos do Senhor não são olhos humanos, pois Ele não vê o que o homem vê. Ele não vê o que o homem vê, pois Ele não vê o que o homem vê. Os olhos do Senhor não são olhos humanos. Os olhos do Senhor não são olhos humanos, ou olhos de amor. Os olhos do Senhor não são olhos humanos, olhos de fidelidade. Os olhos do Senhor não são olhos humanos, olhos de misericórdia. Os olhos do Senhor não são olhos humanos,
de misericórdia. Os olhos do Senhor não são olhos humanos. Yes. Os olhos do Senhor não são olhos humanos, pois Ele não vê o que o homem pensa que Ele vê. Pois Ele não vê o exterior, o sistema, as coisas, os negócios, a transparência, a maneira que nós fazemos coisas. Ou Ele não vê, Ele vê o coração. 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 Oh, todos os dias Ele vê o coração. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Oh, sim, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o amam. Oh, Ele não vê como o homem vê. Seus olhos estão sobre aqueles que o temem, a fim de fortalecê-los, a fim de fortalecê-los quando estão fracos ou desencorajados com a injustiça do mundo. Oh, Ele não vê como o homem vê. E os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. Ele não vê como o homem vê. Obrigado, Jesus. Ele não vê como o homem vê. Você não vê. Você não vê como o homem vê. Isso é boa notícia. Você não vê como o homem vê. Você não vê como o homem vê. Você justifica o fiel. Você não vê como o homem vê. Você levanta o humilhado. Você não vê como o homem vê. Traz à tona o escondido. Você
sobre os que me temem. Meus olhos sempre estão sobre os que me temem. Meus olhos sempre estão sobre os que me temem, como eu fiz com Davi. Eu faço de novo, não és invisível pra mim. Oh, como eu fiz com Davi, eu faço de novo, não és invisível pra mim. Como eu fiz com Davi, eu faço de novo, não és invisível pra mim. Como eu fiz com Davi, eu faço de novo, não és invisível pra mim. Por detrás das malhadas eu te vi. Não és invisível pra mim. Como eu fiz com Davi, eu faço de novo, não és invisível pra mim. Por detrás das malhadas eu te vi. Por detrás das malhadas eu te vi. Por detrás das malhadas eu te vi. E dali te tirei. Dali te resgatei. Da insignificância para uma vida gloriosa comigo. Para uma vida gloriosa comigo. Te tirando da insignificância para uma vida gloriosa comigo. Cheias de propósito comigo. Como eu fiz com Davi, eu faço de novo, não é invisível pra mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos tirando, Senhor, de trás das malhadas nessa hora. O Senhor contempla os teus filhos e as tuas filhas. O Senhor os está tirando de trás das malhadas de insegurança, das malhadas de religiosidade, das malhadas de identidade ferida e deturpada. O Senhor está tirando pessoas de trás de malhadas de ofensa nesta hora. O Senhor veio, o Senhor está tirando pessoas de trás de malhadas, de feridas, de ofensas. O Senhor está tirando pessoas de trás de malhadas de autopreservação nessa hora. Obrigado, bom pastor. O Senhor está tirando filhos e filhas de trás de malhadas de comparação nesta hora. O Senhor está tirando filhos e filhas que o Senhor os chamou para fazer a diferença nesta geração. O Senhor os está arrancando de trás de malhadas de sistemas falidos. O Senhor está tirando, Senhor, nesta hora, filhos e filhas
Um povo que se chama pelo teu nome, de trás das malhadas do temor dos homens, do temor dos números, dos likes, dos compartilhamentos. O Senhor está tirando. O Senhor está tirando de trás de malhada, de confusão, de ruídos. Obrigado, Senhor, porque não somos invisíveis aos teus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor viu e o Senhor ainda vê cada lágrima que é derramada, e o Senhor as coleta e põe no seu odre. Obrigado porque o Senhor viu cada momento em que nós celebramos e rimos com o Senhor. Cada vitória, cada derrota, cada alto e baixo, o Senhor viu todos. E o Senhor vê porque o Senhor ama. Seus olhares são olhares de amor e de paixão, porque os teus olhos possuem a lente do sangue de Cristo, porque o Senhor nos vê por meio da lente do lado aberto, rasgado de Cristo Jesus. Esses são os teus olhos sobre nós nesta hora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esperamos em ti, Senhor. E nessa hora, nós queremos, Senhor Jesus, responder ao teu olhar e olhar para o alto. Olhar para o alto. Deixar de olhar para as coisas que são passageiras, que estão ao nosso redor, e olhar para aquele que é eterno, para o tesouro que não pode ser consumido pela traça, e olhar para o amor que é eterno, que é incondicional. Senhor, nessa hora nós posicionamos os olhos do nosso coração, respondemos ao teu olhar, e nós queremos fixar os nossos olhos em ti, Jesus. Queremos fixar o olhar com o nosso Pai, com o nosso Pai, aquele que nunca deixou de olhar para nós. Respondemos ao teu olhar, Senhor. Fixamos o nosso olhar em ti, sabendo que à medida que nós olhamos para o Senhor e colocamos a nossa esperança em ti, porque para quem mais a gente vai colocar a nossa esperança? Em nenhum outro existe a resposta, a salvação para as nossas almas. Em nenhum outro nós vamos encontrar o amor,
e a completude que nós tanto procuramos além de Ti, Jesus. Então fixamos os nossos olhos em Ti e permitimos ser encharcados pelo Teu amor e devolvemos todo o amor, toda a devoção e paixão de volta, como resposta a esse Teu olhar, como resposta a esse Teu amor. Derramamos tudo que temos, toda a nossa esperança, amor, devoção. Derramamos, perfumamos o Senhor com o nosso amor. Perfumamos o Senhor com o nosso olhar de admiração e de amor. Perfumamos o Senhor com o nosso amor, com a nossa adoração, porque isso é adoração. O olhar para o Senhor, o contemplar o Senhor é adoração. Então perfumamos o Senhor nessa manhã com o nosso olhar. Teus olhos de amor nos purificam. Teus olhos de amor nos santificam. Teus olhos de amor nos purificam. Teus olhos de amor nos santificam. Teus olhos de amor nos santificam. Oh, bom pastor, teus olhos de amor nos santificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos purificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos santificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos purificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos purificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos santificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos santificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos purificam. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Jesus, nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Bom pastor, teus olhos de amor os purificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos santificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos purificam. Bom pastor, teus olhos de amor nos santificam. Nossa resposta é olhar para o alto, que é onde vem nosso socorro. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso
para o alto. Sim, Jesus, olhamos para o alto, 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 olhamos para o alto. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Nossa resposta é olhar para o alto, de onde vem nosso socorro. Teu amor nos purifica, teu amor nos santifica. Teu amor nos purifica, teus olhos de amor nos santifica. Jesus, que nós venhamos olhar para o alto, não olhando para as circunstâncias. Eu vi pessoas essa manhã desencorajadas, sem esperança e lutando contra coisas desse mundo. E eu vejo o Senhor, eu vi o Senhor liberando olhos, liberando corações, liberando conceitos que não são conceitos espirituais, mas que são conceitos humanos, conceitos que vêm de validade de pessoas, de palavras de pessoas. Jesus, obrigada pelos teus olhos. Obrigado pelos teus olhos de amor que nos purifica. Obrigado pelos teus olhos de amor que nos santifica, Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de que o fato de que o Senhor olha sobre nós, para nós e por nós, não é motivo de medo, mas de alegria. São boas novas. São boas novas. Te agradecemos, Senhor, pela tua natureza, por ser tão constante, amável e justo. Nós te pedimos, Espírito Santo, que essa verdade continue a ecoar e moldar o nosso dia a dia, moldar o nosso caráter e o nosso coração, dia após dia, dia após dia. É o que nós te pedimos e mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esse olhar de amor constante sobre nós. Obrigado, Jesus.